Eu quero glorificar a Deus pela bênção de estar mais uma vez aqui com os irmãos da Assembleia de Deus em Charqueadas, a fim de juntos, na ocasião deste segundo congresso da UAADSE, juntos celebrarmos ao Senhor, oferecendo-lhe os nossos louvores, os nossos cânticos, e para também partilharmos, repartirmos uma porção da sua bendita palavra. É um presente que o Senhor nos alcança e por isso nós o louvamos e o agradecemos. A minha oração permanece sendo para que em tudo o Senhor vos abençoe, vos enriqueça e vos fortaleça para a glória do seu nome. A minha gratidão à liderança desta igreja, a pessoa do nobre pastor Jairo, que tão bem sempre nos recebe, muito obrigado, com a sua família e todo o corpo de obreiros, o santo ministério que aqui estão imbuídos, empenhados em prol da causa do reino de Deus. Deus abençoe. Também eu quero externar a minha gratidão à liderança deste lindo departamento de adolescentes, na pessoa do querido irmão Robson, que tão gentilmente nos formulou o convite para estarmos aqui, pelo que nós nos sentimos também alegres e honrados, e o meu desejo é que Deus abençoe vocês, amém? Este é um lindo trabalho e que seja para a glória de Deus. Eu tenho percebido que está acontecendo um movimento do Espírito de Deus entre os adolescentes da nossa igreja, né? E não é só aqui no nosso estado, por vários lugares no Brasil, eu tenho visto, testemunhado, que os adolescentes estão sendo levantados por Deus de maneira especial, né? E a minha oração é que isto seja realidade e que os nossos adolescentes sejam vozes de Deus para este tempo. Deus abençoe vocês, amém? Eu estou acompanhado de um amigo querido irmão Anderson, que sempre que pode, né, nos acompanha, já esteve aqui conosco em Charqueadas, e quando ele viu o cartaz lá, ele disse, não posso perder de estar lá de novo nessa igreja. Ele gostou muito da feijoada lá, viu, Douglas, do repolho, né? Ele é uma bênção. Deus abençoe o irmão Anderson. Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma mensagem de Deus que está no meu coração, e eu gostaria de saber quantos dentre os que vieram com disposição para ouvir uma palavra de Deus. Quem veio disposto? Se você está disposto a ouvir, Deus está disposto a falar, né? Ele vai falar conosco. Eu prometo ser ao máximo sucinto e objetivo na expressão desta palavra, contanto que você esteja atento para ouvir. Antes, porém, eu devo dizer aos irmãos que daqui a pouco mais, quando o culto se encerrar, eu vou ter à disposição de vocês ali na saída do templo o material que eu trouxe, tá, irmãos? E tratam-se de 2 livros que nós lançamos neste ano ainda, um deles no início do ano, em meados do mês de março. É um livro, na verdade é um livreto que escrevemos junto com outros 2 companheiros de ministério, chamado Deixe de Ser Ridículo, né? Alguns dos irmãos já conhecem, já adquiriram esse material. É um material que tem abençoado muitas vidas, tem abençoado adolescentes, tem abençoado jovens, tem abençoado irmãos, enfim, de todas as faixas etárias, né? E nós falamos aqui sobre as características de uma pessoa ridícula, tudo à luz da Bíblia. E que características seriam estas? Primeiro, vou falar só 2 para não estragar, né, a surpresa da leitura. Primeiro, preguiça. Preguiça é coisa de gente ridícula, é ou não é, irmão? Preguiça é feio demais, né? Segundo, inveja. Inveja também é coisa de gente ridícula, né? Nós falamos sobre isso e falamos também sobre outras coisas
e damos alguns rápidos e práticos conselhos que abençoarão você, tá, irmãos? Esse é o livreto Deixe de Ser Ridículo, que além de ser uma bênção, é ridiculamente barato, tá? Ele custa só R$10, tá, irmãos? É tão barato que se não comprar fica ridículo, né? Então, não seja ridículo, passe ali e leve um desses livros para sua casa. Amém? O segundo é o mais recente, que nós lançamos no mês passado, e eu escrevi este livro com o propósito de auxiliar aqueles que querem pregar a palavra de Deus e também aqueles que já pregam a palavra de Deus, tá? E esse livro se chama Como Ser um Pregador Fora da Caixa, tá? Eu recebi a bênção de ter o prefácio escrito por um dos maiores pregadores desse Brasil, que é o pastor Carvalho Júnior, né? Um mestre das Escrituras, e aqui eu dou alguns conselhos muito práticos também sobre como fazer um sermão, como desenvolver uma mensagem, como fazer a introdução de uma mensagem, como fazer uma pesquisa bíblica para uma pregação, como aplicar o texto bíblico, como terminar uma mensagem, tudo isso e muitas outras dicas muito boas que certamente ajudarão você, tá bom? Eu tenho alguns exemplares ali, este livro custa R$35, tá, irmãos? Então o combo, né? Como Ser um Pregador Fora da Caixa e Deixe de Ser Ridículo, 45, é mais barato que McDonald's, né? E vai te alimentar muito mais também, amém? Deus abençoe. Pois bem, vamos à palavra de Deus. Você está pronto para ouvir a mensagem? Diga amém. Nós lemos um texto que está registrado em um dos mais importantes e significativo dentre os 4 evangelhos que no Novo Testamento estão registrados, a saber, o evangelho segundo escreveu João. E sempre que eu falo sobre este evangelho, eu ressalto sobre ele algumas coisas, dizendo que primeiro, ele é um dos meus preferidos, é um dos meus prediletos, justamente por causa da revelação única, da revelação singular, que João passa aqui, que João transmite aqui sobre a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João é diferente. João escreve sobre Jesus a fim de ensinar uma igreja sobre a sua divindade. João, de forma inspirada, escreve sobre Cristo a fim de solucionar algumas graves dúvidas que haviam insurgido no coração de alguns irmãos que estavam abalados pelas falsas doutrinas e as falsas pregações que vinham sendo disseminadas em seus dias pelos falsos mestres e falsos pregadores. João, inspirado pelo Espírito de Deus, escreve este evangelho para resolver estes problemas, sanar essas dúvidas e comprovar que Jesus é o Filho de Deus. Este evangelho é especial porque apresenta Cristo de maneira essencial. Este evangelho é especial porque apresenta aspectos da pessoa de Jesus que nós não encontramos em nenhuma outra parte da Bíblia. O que João fala sobre Cristo, ninguém mais fala. O que João escreve sobre Cristo, ninguém mais escreve. O que João entendeu, o que João viu, o que João sentiu sobre Jesus, ninguém mais pôde alcançar, ninguém mais pôde sentir, ninguém mais pôde viver, ninguém mais pôde entender. E eu sempre atribuo esta revelação
singular, esta revelação única, este entendimento especial que o apóstolo alcançou sobre a pessoa de Cristo, ao seu relacionamento com Cristo. João sempre esteve muito perto do Mestre, João sempre esteve muito perto do nosso Salvador, e esta proximidade lhe proporcionou desenvolver com Jesus um relacionamento íntimo, e esta intimidade abriu os seus olhos para que ele visse sobre Jesus aquilo que ninguém viu, e para que ele vivesse com Jesus aquilo que os outros, que embora andavam com Cristo, ouviam Cristo e de certo modo se relacionavam com Cristo, não alcançaram, não viveram e não experimentaram. João escreve sobre a pessoa do nosso Salvador. João revela sobre a pessoa do nosso Salvador alguns aspectos que merecem a nossa observação. Em cada capítulo deste evangelho, Jesus está sendo mostrado por um âmbito diferenciado. Em cada parte deste evangelho, nós podemos experimentar algo sobre Cristo que marca, algo sobre Cristo que evidencia quem Ele é, e Ele é Deus. Aqui no Evangelho de João, Jesus é apresentado lá no capítulo 1 e no versículo 29, por exemplo, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui no capítulo 6 e no versículo 48, ele é apresentado como o pão da vida. No capítulo 12 e no versículo 46, Jesus é mostrado como a luz do mundo. No capítulo 10 e no versículo 7, ele é apresentado como a porta das ovelhas. No versículo 11, ele é o bom pastor. No capítulo 11, versículo 25, ele é para uma irmã desesperada que tem diante de si o irmão mais velho morto e sepultado, como a ressurreição e a vida. A seguir, no capítulo 14 e no versículo 6, Jesus é apresentado como o caminho, como a verdade e como a vida. E finalmente, aqui no capítulo 15, aquele no qual nós fizemos menção e leitura de um versículo, de forma muito concisa, Jesus é mostrado com base em suas próprias palavras ditas àqueles que o seguiam, aqueles que acompanhavam o seu ministério, aqueles que por ele eram abençoados como a videira verdadeira. No versículo 1 deste fabuloso capítulo, é esta a forma que Cristo encontra para se apresentar àqueles que com a alma sedenta lhe ouvem. Ele diz: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Esta apresentação de Cristo, esta revelação única e poderosa de Cristo também é didática, pois nos ensina algumas verdades. Jesus, como a videira verdadeira, nos ensina que Ele é o centro e a fonte de vida, pois pela sua maravilhosa graça nós
fomos enxertados nele, inseridos nele, e fica claro que fora dele não existe possibilidade de salvação e de vida eterna. Portanto, Jesus, como a videira verdadeira, nos ensina que Ele é o centro e a fonte de toda a vida, e também nos ensina que pela graça maravilhosa nele nós fomos inseridos, enxertados, plantados, e fora dele nós não podemos sobreviver, fora dele nós não alcançamos salvação e vida eterna. Além disto, dentro deste contexto, o versículo que nós lemos nos ensina também algumas lições importantes dentro do contexto que mostra o Cristo como a videira, dentro do contexto que mostra-nos como os ramos que nesta videira foram enxertados pela graça. Dentro deste contexto, o versículo que lemos nos ensina algumas importantes lições, algumas importantes verdades que precisam ficar gravadas no nosso coração, a fim de quê? A fim de que vivamos aquilo que Deus estabeleceu, a fim de que nos tornemos aquilo que Deus estabeleceu. E a primeira verdade que o texto que lemos nos ensina dentro deste contexto todo é que Deus nos escolheu. Deus nos escolheu. Jesus, olhando para a multidão, olhando para os seus discípulos que ali aprendiam com ele, faz esta revelação: eu sou a videira, vocês são as varas, vocês são os ramos que em mim, pela graça revelada por meu Pai, que é o agricultor, que é o dono desse negócio todo. Sim, vocês que pela maravilhosa graça apresentada através de mim, que sou a videira, por meu Pai, foram escolhidos. Vocês foram escolhidos. Portanto, esta é uma verdade que parece simples, porém é mais poderosa do que nós muitas vezes consideramos. Deus nos escolheu. Deus nos escolheu. Grave isto, guarde isto, porque isto poderá fazer toda a diferença na sua trajetória espiritual. Ter consciência disto, ter um entendimento claro disto, poderá fazer toda a diferença diante das adversidades que certamente virão, diante dos ventos que certamente soprarão, diante das dúvidas que certamente surgirão. Compreender, ter em mente, ter firme no coração, gravada esta verdade, guardada esta verdade, será fundamental. Deus te escolheu. Você glorifica ao Senhor por isso? Por favor, me ajudando na didática deste simples sermão, diga para quem está ao seu lado de maneira respeitosa e educada: não se esqueça, Deus te escolheu. Diga, por favor, não se esqueça, Deus te escolheu. Você foi escolhido, você foi escolhida pela graça, é claro, pela graça, não só para ser salvo, não só para alcançar e herdar a vida eterna. Deus te escolheu com um objetivo. Deus te escolheu de maneira
projetada, planejada. Deus te escolheu, desejando em ti fazer alguma coisa, desejando através de ti fazer alguma coisa. Portanto, não se esqueça, Deus te escolheu. 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 E as escolhas de Deus são escolhas assertivas. As escolhas de Deus são escolhas conscientes. O que isso significa, Manassés? Significa que ao escolher alguém, Deus tem consciência plena do seu ato. Não entendi. Significa que ao escolher alguém, Deus sabe exatamente o que Ele está fazendo. Portanto, é preciso entender e gravar isto. Deus te escolheu, e ao fazer isto, Deus sabia exatamente o que estava fazendo. Deus tinha consciência plena de seu ato soberano. Logo, insurge uma outra verdade sobre as escolhas de Deus. A primeira delas é que a escolha de Deus, ou as escolhas de Deus, são assertivas e conscientes. Diante disto, a segunda verdade é que Deus nunca erra nas escolhas que Ele faz. Deus nunca erra nas escolhas que Ele faz. Deus não escolhe pessoas erradas, porque Deus não erra nas suas escolhas. Portanto, Deus te escolheu. Isto é um fato, ninguém muda isto. Queira você ou não viver o propósito que Ele estabeleceu sobre a tua vida, fato é que Ele te escolheu. Isto é imutável. Queiram os demônios ou não queiram, o diabo queira ou não queira, os homens queiram ou não queiram, aceitem ou não aceitem, fato é que Deus te escolheu. 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 E Ele não errou ao fazer isto, porque ao te escolher, Deus considerou absolutamente tudo sobre você. Ao te escolher, Deus considerou absolutamente tudo sobre você. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus conhece as tuas limitações, quer dizer que Deus conhece as tuas fraquezas, quer dizer que Deus conhece as tuas sensibilidades, quer dizer que Deus sabe exatamente da tua estrutura, quer dizer que Deus sabe tudo, absolutamente tudo sobre você. Mas mesmo assim, mesmo considerando as tuas limitações, mesmo considerando a tua pequenez, mesmo considerando a tua fraqueza, mesmo considerando tudo e absolutamente tudo sobre você, Ele te escolheu. Oh, glória a Deus! Ele te escolheu. Ele te escolheu. E Ele não errou ao fazer isso. Não, Deus não errou. Você é uma escolha assertiva de Deus. Você é uma escolha assertiva de Deus. Por isso me ouça como mensageiro de Deus para a sua vida nesta noite. Depois deste culto, quando em seus momentos de dificuldade e de provação, o teu inimigo se apresentar para ti e ao pé
saia do teu ouvido vier dizer que você não tem futuro, que você é um acidente, que você nasceu na casa errada, que você nasceu na família errada, que não há objetivo para a tua existência, que não há razão para a sua vida. Depois disso, quando isto acontecer, e certamente acontecerá, entenda uma coisa, guarde esta palavra no seu coração, levante-se com autoridade e diga glória a Deus, porque Deus te escolheu. Deus te escolheu. Você não é um acidente, não, você não é um planejamento que deu errado, ou uma falta de planejamento, não, você não está na casa errada, na família errada, no lugar errado, não, Deus te escolheu, Deus te escolheu. Levante as suas mãos, levante as suas mãos aos céus, e com as suas mãos erguidas, por gentileza, por um minuto, com as suas mãos erguidas, feche os teus olhos para glorificar ao Senhor, porque Ele te escolheu, Ele te escolheu, oh glória. Ele tem um plano, Ele tem uma obra, Ele tem algo para fazer na sua vida. Ele te apontou, Ele te chamou, Ele te achou, Ele te escolheu, Ele te escolheu. Glorifique ao Senhor. O propósito não é massagear o seu ego, não. O propósito é que você entenda quem você é. O propósito é que você entenda quem você é. Você é um escolhido. Você é uma escolhida. Eu sempre digo que tinha gente melhor, mas Deus te escolheu. Tinha gente mais capaz, tinha gente mais preparada, tinha muita gente melhor, mas Deus te escolheu. Tinha muita gente querendo ser escolhida, mas Deus olhou para você. Deus olhou para você. O planeta Terra está chegando aos 8 bilhões de seres humanos. Agora imagine o quão privilegiado você é, porque dentre esses quase 8 bilhões de pessoas, Deus apontou para você e te chamou para uma obra específica. Deus apontou para você e disse assim: eu vou fazer uma obra contigo, eu vou te fazer uma promessa aqui agora, e eu vou cumprir cada uma das palavras que compõem esta promessa, oh glória. Eu vou cumprir cada uma das palavras que compõem esta promessa, talvez você não alcance tudo que você sonha na sua vida, talvez você não ganhe tanto dinheiro quanto gostaria, talvez você não more na casa que gostaria, que sonharia, mas você tem motivos para glorificar a Deus, porque Deus te escolheu, oh glória. Deus te escolheu, Deus te escolheu, Deus te escolheu. Você é escolhido, você é escolhida. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui, aquele que nos escolheu. Você sente isso? Você sente isso? Pegue na mão do irmão que está do seu lado aí por um momento. Pegue na mão da irmã que está à sua esquerda e por um momento, aleluia. Diga assim para o da direita: te alegra, Deus te escolheu, oh glória. Te alegra, Deus te escolheu. Agora para o da esquerda, diga assim: Deus não errou ao te escolher.
Deus não errou ao te escolher. Não, não, não. Deus não errou. Você é o certo. Você é a pessoa certa. Você é a pessoa que Deus quer. É contigo o negócio de Deus. Agora levante um pouco as suas mãos aos céus, junto com as mãos do seu irmão, da sua irmã, e com as suas mãos erguidas. Por um minuto pelo menos. Por um minuto pelo menos, abra a boca para glorificar. Abra a boca para adorar. Abra a boca para dizer aleluia. Abra a boca para dizer glória. Abra a boca para bendizer. Abra a boca para enaltecer. Porque Deus te escolheu. O diabo está envergonhado. O diabo perdeu. Porque Deus te escolheu. Você é de Deus. Ele te escolheu. Amado, Deus não erra nas escolhas que faz. As escolhas de Deus são conscientes. As escolhas de Deus são assertivas. Deus te escolheu com um propósito. Jesus disse assim para os seus: olha, eu vos escolhi, não foram vocês que me escolheram. Eu vos escolhi. Era mais. Eu vos escolhi e vos nomeei, vos designei. Porque Deus não escolhe ninguém sem propósito. Deus te escolheu não para que você seja mais um na fila dos escolhidos, não. Deus tem um propósito contigo. Deus tem um propósito contigo. E como eu vou saber o que Deus quer comigo? Hoje você vai sair desse culto sabendo o que Deus quer com você. Sabe por quê, irmão? Porque o propósito de Deus normalmente grita dentro de nós. O propósito de Deus grita dentro de nós. Eu era um menino, adolescente. Ninguém dizia que eu tinha que pregar, mas eu sentia uma vontade de pregar. A vontade era tão grande que eu não me controlava. Sabe o que eu fazia? Eu chegava em casa, pendurava a gravata em cima da camiseta, passava a mão no desodorante e pregava na frente do espelho. Porque aquilo gritava dentro de mim. Você quer saber o que Deus tem contigo? Você quer entender qual é o propósito de Deus para a sua vida? Ouça o grito que está aí dentro de você. Ai, choremahas. Esse propósito está gritando aí dentro. Esse propósito está gritando aí dentro de você. Aleluia. Mas é impossível que eu seja isto que eu estou sentindo aqui. A gente pensa isso. Quando a gente entende o que Deus tem para nós, sabe o que a gente faz? A gente compara o que a gente entendeu que Deus tem para nós com a nossa realidade. E fazendo isso a gente chega à conclusão que é impossível. Oh, glória. Não tem como Deus me fazer isso aqui que eu estou sentindo. Não. Eu ser um pregador, não tem como. Eu ser um líder, eu ser um missionário, não tem como. Deus não precisa que a sua realidade coopere. Se Deus tem um propósito com você, escute isso e nunca mais esqueça. Deus não precisa que a sua realidade coopere. Por quê? Porque a minha Bíblia diz, e a sua também, que
que os propósitos de Deus, ninguém, oh glória. Foi Jó que disse isso. Quando Jó entendeu isso, ele disse: eu sei que os teus propósitos não podem, é impossível que um propósito de Deus não se cumpra, é impossível. É impossível que o propósito de Deus não se cumpra. Portanto, o que Deus tem para a sua vida vai se cumprir, acontecer, se realizar, se concretizar, porque Deus faz acontecer. Ele é Deus. Levante as suas mãos para os céus nesta noite, porque há um propósito. Há um propósito de Deus. Os propósitos de Deus estão além do tempo. Os propósitos de Deus não podem ser impedidos. E os propósitos de Deus estão além do tempo. Como assim? Deus não está pegando o seu nome nesta noite, anotando em um papel e dizendo: agora eu vou escrever um propósito para ti. Não. Os propósitos de Deus estão além do tempo. Significa que antes que você existisse, esse propósito já estava traçado, escrito, planejado. Ai, eu estou sentindo uma glória de Deus aqui. Estou sentindo uma presença tão gloriosa de Deus aqui. Você lembra do salmista no Salmo 139? No versículo 16, ele entendeu isso e ele disse para Deus: ah, Senhor, agora eu entendo que muito antes que eu estivesse sendo tecido lá no ventre da minha mãe, os meus dias já estavam escritos. Já estava tudo escrito antes que eu existisse. Eu entendo isto agora. E dia após dia o Senhor está fazendo acontecer. Ah, levante as suas mãos para os céus, por favor, porque é uma palavra revelada, profética, sendo liberada sobre esta igreja nesta noite. Aleluia. Há uma palavra revelada, profética, sendo liberada sobre esta igreja nesta noite, sobre a sua vida, irmãos, sobre adolescentes. Há uma palavra de Deus para você. Deus está dizendo: eu tenho plano contigo, eu tenho propósito contigo, eu tenho uma obra contigo. Você é meu, você é minha. Você é minha, você é meu. Eu tenho um negócio contigo. Eu vou fazer acontecer, eu vou realizar. Não é de hoje. Antes que você existisse, já estava tudo escrito, organizado, planejado, determinado. Ah, com as suas mãos erguidas, abra a boca e glorifique ao Senhor. Glorifique ao Senhor, glorifique ao Senhor, glorifique ao Senhor, aleluia. Glorifique ao Senhor, porque os planos de Deus não podem ser impedidos. Eu vou terminar dizendo para você que você será o que Deus disse que você seria. Você não é o que o mundo diz. Você não é o que o diabo diz. Você não é o que os contrários ao plano de Deus na sua vida dizem. Ele, o Senhor, me trouxe aqui para te dizer que você é aquilo que eu determinei, aquilo que eu estabeleci. Você é o que Deus diz.
Você é o que Deus diz, aleluia. Você é o que Deus diz. Você é o que Deus diz. Você chegará ao lugar determinado por Deus. Você será quem Deus disse que seria. Você se tornará o propósito de Deus. Nada vai impedir isso. Você crê nesta palavra? Fique de pé, fique de pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero convidar você, dê a mão para quem está ao seu lado aí. Eu estou sentindo que uma graça de Deus está sendo liberada sobre nós. Onde houver um escolhido de Deus, haverá renovo do céu agora. Onde houver um escolhido de Deus, haverá renovo de Deus, renovo do céu agora. As promessas de Deus vão se renovar na sua vida aí agora. As promessas de Deus vão se renovar no teu coração aí agora. A voz de Deus vai ser ouvida, aleluia. Você vai entender o propósito de Deus na tua vida e agora Deus vai te fazer entender. O Espírito de Deus vai trazer clareza no teu coração sobre aquilo que Ele quer que você faça, sobre aquilo que Ele quer que você seja. Aleluia. De mãos dadas com esse irmão, com esta irmã, feche os teus olhos, comece a orar, comece a orar, comece a orar. Ore, 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 ore. Ore, 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 ore. Ore sobre o plano de Deus na sua vida. Ore sobre o propósito de Deus na sua vida. Ore sobre as promessas de Deus na sua vida. Ore sobre o plano de Deus na sua vida. Ore, pergunte, fale com Deus. Enquanto você faz esta oração, é que esse movimento do Espírito acontecerá aí no teu interior agora, aleluia. Enquanto você faz esta oração, é que esta graça de Deus te envolverá aí agora. É que este consolo de Deus te inundará aí agora. Espírito Santo, onde houver um escolhido teu, comece a tocá-lo agora. Comece a tocá-lo agora. Comece a abraçá-lo agora, Espírito Santo. Onde houver alguém que tem promessa, onde houver um crente com uma promessa, toca nele. Toca nele. Abrace essa pessoa que está ao seu lado, por gentileza, e ore por ele, por ela, por um minuto. Abrace esse irmão, esta irmã que está ao seu lado aí, aleluia, e ore por ele. Ore por ela, seja a boca de Deus para ele, seja a boca de Deus para ela. E diga assim: fica tranquila, Deus vai cumprir, minha irmã. Diga assim: fica tranquilo, Deus vai cumprir, meu irmão. Diga: fica tranquilo, foi Deus que te escolheu, não foi o homem. Foi Deus que te chamou, não foi o homem. Foi Deus que te fez uma promessa, Deus vai cumprir. O inferno não vai impedir, os demônios não vão impedir, nada vai impedir. Deus fará.
Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel.